Bom, vou fazer um perfil esquemático aqui, montar um perfil esquemático do Bolsonaro e desse pessoal, a turma do Bolsonaro, esse pessoal da extrema direita, esse pessoal extremista, né, que comunga das mesmas ideias e tem o mesmo comportamento. Não é coincidência terem o mesmo comportamento. Eles têm um perfil muito similar, muito parecido. Então, o que caracteriza o comportamento do Bolsonaro? O que explica? Eles têm, o Bolsonaro e esse pessoal, eles têm esquemas do domínio de desconexão e rejeição. Então, privação emocional, não tiver afeto, não tiver apoio, não tiver carinho, não se sentiram amados, muito pelo contrário, se sentiram rejeitados de alguma forma. Então, o sentimento de rejeição é muito forte. E também, além disso, podem ter sofrido abusos. Podem ter sofrido abusos físicos, abusos morais, sexuais. Então, existem duas grandes feridas aí. A da defectividade, o sentimento de rejeição, sentir que não são amados, né? Eles sentem que as pessoas rejeitam eles não são amados, eles não são queridos. Esse sentimento de rejeição acompanha eles. E também o sentimento de desconfiança e abuso, sentimento de perder a confiança nas pessoas, no mundo, na vida, nas pessoas. Então, eles sentem-se rejeitados e não confiam nas pessoas, né? Porque perderam essa confiança na relação familiar, pai e mãe, de alguma forma eles perderam essa confiança. Então, eles reagem tanto à defectividade, à rejeição, quanto ao abuso, à desconfiança e abuso, essa falta de confiança, essa quebra de confiança, eles reagem a essas duas grandes feridas de uma forma hipercompensada, de uma forma tentando preservar o seu status quo, seus privilégios, sua vida e tal. Então eles são conservadores, eles querem preservar o seu status, né, tanto de social quanto familiar, econômico, né? Eles querem preservar aquilo ali. E todos que estão fora desse status, que na verdade se fecham em círculos familiares, realmente dão muito valor à família. Prestem atenção nisso, né? A família, são de família, homem de família, são família. Então, eles dão muita importância à família ali, porque a família, filhos, porque é o único núcleo que eles conseguem lidar e confiar. Como eles não confiam em ninguém, então eles confiam no filho, o filho confia no pai, e nem na esposa talvez confie, viu? É só no filho. Então é vendo filho. Então é uma forma deles se sentirem menos neuróticos nessa falta de confiança, nessa desconfiança que eles têm da vida das pessoas. Então eles se fecham no núcleo familiar, numa bolha ali de segurança, um círculo de segurança, e são muito. E querem preservar aquilo, né? Preservar o status quo, a condição de vida e tal. E todos que são diferentes disso representam uma ameaça. Então, basicamente, eles brigam, eles lutam para se manter o status quo e evitar as ameaças, qualquer movimento diferente, ideologia diferente, governo diferente, pessoas diferentes, podem representar uma ameaça a esse status quo. Então, por isso que eles são muito agressivos, né, a tudo que eles acham que é diferente deles, tanto de pensamento, como de comportamento, como de visão de mundo. Então, tudo que for diferente do que eles são, eles veem como inimigos, ameaças. Então, eles tentam combater essas ameaças e se comportam daquele jeito muito intransigentes, dogmáticos, agressivos, né, querendo aniquilar os inimigos, que são todos diferentes dele, odeiam mudanças, são conservadores. As mudanças representam uma ameaça ao status quo. Então, são muito refratários à mudança, têm um sentimento, um comportamento a esses esquemas, né, que é um comportamento muito hipercompensado, caracterológico. O que significa? Significa que eles reagem de uma forma agressiva, eles projetam bastante, projetam nos outros, ou seja, eu estou me sentindo assim por culpa de vocês, o mundo tá, a condição de vida minha diminuiu por causa de vocês,
Então eles projetam nas pessoas, em geral, fora do núcleo familiar dele, todas as ameaças e as inseguranças e as vulnerabilidades e o sentimento de rejeição que eles sentem. Então eles culpam os outros pelos sentimentos que eles nutrem internamente, seja de rejeição, seja de desconfiança, seja de medo, vulnerabilidade. Então os outros que provocam isso. Por isso que eles são muito agressivos com as pessoas, né? Eles são muito agressivos. Basicamente, essa agressividade exacerbada é um sentimento, é uma resposta para se proteger. É uma proteção, é uma defesa disfuncional, obviamente. Eles querem se defender desse forte sentimento de vulnerabilidade, desamparo, desvalor, desamor. Então, eles têm todos esses sentimentos juntos e reagem de uma forma hipercompensada. Caracterológico, o nível de consciência é baixíssimo, então a maioria é sem noção, não se percebem. Você vê que o Bolsonaro faz bobagens dele todos os dias, coisas escabrosas, e ele não tem noção do impacto do que ele está falando, do sentido, né? Tem uma questão também de nível de consciência de inteligência também baixo do Bolsonaro, então ele não tem noção do que ele fala, ele não tem entendimento profundo das coisas, mas basicamente é a questão emocional e psicológica, né? Então, como ele não tem consciência de si, ele é muito sem noção, é muito inconsciente, então ele começa a falar e fazer sem medir as consequências, sem perceber o impacto disso nos outros, porque não tem empatia também, né? Então a falta de empatia também é uma característica muito forte desse pessoal. Ele não tem empatia com o diferente, com os outros, só tem empatia com o núcleo familiar, com o filho, né? O Bolsonaro mesmo falava assim: ah, meu filho eu dou, porque ele é mignon, meu filho eu faço qualquer coisa. Faz. Então, geralmente os filhos acham o pai maravilhoso, né? O pai é generoso com eles, e eles são generosos com o pai. Então fica aquela... Porque é a única forma que eles têm de alimentar um pouco, dar esperança, de confiar em alguém. Porque eles não confiam em ninguém. Então, vou confiar no meu filho, então eu vou fazer tudo pelo meu filho, pelos meus filhos. Geralmente esse pessoal foca muito nisso, eles falam muito assim, né? Não, meu filho dou tudo, meu filho é maravilhoso, eu faço tudo pro meu filho e tal. Porque ali é a salvação deles, a tábua de salvação. Porque fora desse núcleo familiar, eles não confiam em ninguém. É muito difícil confiar. Então, sofrem bastante em relação a isso. Mas o sofrimento deles é travestido de uma agressividade, de um comportamento agressivo. Então, eles se defendem. Quanto mais medo, mais vulnerabilidade, mais insegurança, mais sentimento de rejeição, mais desvalor, mais desamor, mais agressivo eles se tornam. Então, o mais agressivo é o que dói mais, é o que está mais ferido, né? Então o Bolsonaro reage a esses esquemas, assim como a turma do Bolsonaro reage a esses esquemas de domínio, desconexão e rejeição de uma forma hipercompensada. Esse sentimento de que não é amado, que as pessoas não gostam de mim, essa falta de confiança, tudo de uma forma agressiva e disfuncional. Então, como tratar isso? Isso aí é um trabalho terapêutico pesado, tem que ser feito a terapia do esquema, no caso, né? Focar nessas disfuncionalidades, nessas feridas emocionais, nesses esquemas. É um trabalho para a vida toda, porque são esquemas muito fortes, muito arraigados, e a pessoa tem que ter uma motivação para mudar, para tentar evoluir, para tentar criar aumentar o nível de consciência. Então, geralmente não acontece e vão ficar assim a vida toda, a não ser que haja uma situação limítrofe, assim, uma doença muito grave, um sofrimento muito grande, pode fazer amolecer e pode fazer com que eles saiam desse padrão hipercompensado agressivo e sejam mais receptivos à mudança. Um sofrimento grande pode fazer isso. Mas fora isso, muito difícil, porque é extremamente defensivos, né? São contrafóbicos. Quanto mais medo e insegurança eles sentem, mais agressivos se tornam. Então a questão é bem essa. Não acho que o Bolsonaro seja psicopata, sociopata, não é isso. Ele não demonstrou, ele não tem um histórico disso. Ele tem um histórico de ser um paranoico, um disfuncional nesse aspecto, né? É um inseguro, tem medo, é inseguro, vulnerável, sente-se rejeitado, né? Então mas só que ele projeta isso nos outros. Então ele acaba agredindo, ele acaba combatendo, sendo agressivo para se defender desses sentimentos.
E assim como ele, a boa parte desse pessoal de extrema direita, esse pessoal bolsonarista, eles têm o mesmo perfil, exatamente assim. São todos inseguros, todos se sentindo vulneráveis, defectivos, rejeitados, e reagem não se resignando ou evitativos, reagem com raiva. Eles lutam contra esse sentimento. Geralmente projetam isso na relação com as pessoas. Então, não adianta. São extremamente individualistas também, né? A individualidade é muito forte, então é muito para eles, né? São generosos só com o núcleo deles, né? Generosos com o filho, com a família. Fora isso, se o mundo morrer de fome, problema do mundo. Eu quero me preservar aqui, eu quero manter minha família. Então, eles são desconfiados também e rejeitam esses movimentos sociais, né? Por exemplo, uma ascensão social que pode ser boa para todos, né? Isso representa uma ameaça ao status quo. Por isso que eles rejeitam essa questão de ascensão social. Né? Porque um vizinho comprou um carro, o vizinho construiu uma casa, eles não veem com bons olhos isso, eles veem como se eles estivessem perdendo terreno, eles estivessem estagnados. Os outros estão evoluindo, vão chegar próximo de mim. Então eles gostam de preservar, são autopreservadores, né? Preservar a hierarquia social deles. Então, qualquer ameaça a essa hierarquia social, eles rejeitam. Por isso que eles não gostam de movimentos sociais, políticas sociais, não gostam, porque isso representa uma ascensão de uma base. Essa base pode chegar próxima deles e eles, não quero. Isso aí eu posso perder o que eu tenho, meus privilégios, meu status, a minha condição. Então, eles rechaçam isso. Aí se dizem... isso aqui é como se fosse um eufemismo, né? Eu sou conservador. Na verdade, quer manter os privilégios, o status quo, e rejeita qualquer ascensão que possa representar uma ameaça ao seu status quo. Esse é o conceito de conservadorismo, na realidade. Então, eles sofrem de dissonância cognitiva, viés de confirmação, então eles têm uma ideia fixa, são dogmáticos do como o mundo deve funcionar, do como as pessoas devem se comportar, de como as coisas devem ser, e tudo diferente disso é uma ameaça, precisa ser aniquilado, combatido. Então essa dissonância cognitiva faz com que eles se tornem hipócritas, porque eles falam que somos contra a corrupção, mas a maioria é corrupta, a maioria pratica corrupções, mas para eles justificam aquele comportamento corrupto. Porque sempre é uma justificativa, né? Então, a hipocrisia é muito característica é uma consequência dessa dissonância cognitiva. Então, o cara fica fixo nas ideias, né? E acaba ficando escravo desses conceitos e não consegue levar a cabo esse conceito. O cara tem que ser... vamos combater a corrupção. O cara não paga o IPVA, o cara quer saber onde tem a blitz para não passar lá próximo, o cara estaciona o carro onde quer, vaga de idoso, o cara molha a mão do policial, se não faz coisas mais graves. Então, você vê realmente, tem amantes, filhos de outro casamento, e aí é contra o aborto, é a favor da moral. Então, existe muita hipocrisia em função dessa rigidez, dessa dissonância cognitiva. Então, o cara ele tem as ideias fixas e tenta e rejeita qualquer opinião contrária e acaba ficando aprisionado nessas ideias, mas só que ele não consegue se comportar de acordo, impossível. E aí ele acaba se expondo na hipocrisia, mas também se justifica, racionaliza, dá sempre uma justificativa do porquê está fazendo aquilo, tal. Enfim, o viés de confirmação também é muito forte, né? Então, assim, ele só leem matérias, assistem informação, colhem informação daquilo que corrobora, ratifica aquilo que eles acreditam. Por isso que eles ficam fechados nesses grupos de WhatsApp, de fake news, né? Eles rejeitam a mídia, rejeitam as informações e só compartilham aquelas mentiras entre eles ali. Isso é uma consequência do viés de confirmação. Compartilham essas mentiras entre eles. E aí, porque a eleição do Bolsonaro foi exatamente isso. Foi alimentada por fake news do WhatsApp. Eu já recebi várias fake news de WhatsApp desse pessoal. Então assim, vou me fechar no mundo, as minhas ideias são essas, né?
vamos fechar, e todos os fatos verdadeiros, eles são tidos como mentira, e as mentiras que eles propagam viram a verdade. E aí eles ficam aprisionados numa bolha de ilusão ali, de auto-engano muito forte, né? E rechaçam qualquer coisa. Então é um comportamento, esse tipo de comportamento é extremamente caracterológico, extremamente disfuncional, quase é o limite do transtorno de personalidade. Às vezes pegam alguma coisa do transtorno paranoide, né? Então são paranoicos em relação a inimigos, a pessoas que pensam diferente, percebam só. Não? Então, assim, como eles têm uma imagem negativa deles mesmos e das pessoas e do mundo, né? Então ninguém é confiável, as pessoas são, né, que pensam diferente de mim são inimigas, né? Então, quando os fatos contradizem isso, o que eles fazem? Eles criam teorias conspiratórias. Se eles sentem que o inimigo está próximo, os comunistas, os esquerdistas, o que pensa diferente, as feministas e tal, então o que eles fazem? Eles começam a criar teorias conspiratórias para validar esses pensamentos paranoicos que eles têm. Então eles são mestres em teorias conspiratórias. Criam teorias conspiratórias para ratificar, validar esse sentimento negativo que eles têm de si mesmo e do mundo. Então, principalmente do mundo, porque eles projetam, né? Bate neles e volta. Então, tudo que eles sentem de negativo, a culpa é dos outros. Então, eles projetam bastante, e para validar esse sentimento negativo, e como os fatos não estão mostrando o contrário, eles criam teorias conspiratórias. Não, mas estão vindo aí, tem inimigo aí camuflado, bababá. Então tudo representa inimigo, tudo é uma ameaça, enfim. E como lidar com esse tipo de pessoal, esse tipo de gente? Se afastando. Não tem como aproximar, não tem como argumentar, não tem como conciliar. Eles são refratários a isso. Então, são extremamente radicais, hipercompensados, né? Fechados ali, não tem jeito. A ideia é o comportamento mais saudável em lidar com esse tipo de gente é manter a distância. Deixa eles, porque eles vão se aniquilando, se sabotando um ao outro. Eles não confiam em ninguém confia em ninguém. Então esse grupo, deixa eles sozinhos, você vê como é que eles começam a se digladiar ali, e vai acabar sobrando assim um resquício ali, eles vão acabar se autodestruindo, não tem jeito. Então se afasta, não se aproxima, não tenta argumentar lógica, com fatos, com verdade, não adianta, eles estão fechados a isso. É o próprio comportamento caracterológico, né? Então se afasta, deixa eles se comerem ali, se degladiarem, e eles vão, enfim, e aí deixa que eles próprios se autodestroem. Então não é uma boa política vocês ficarem conversando, contra-argumentando, tentando se aproximar, não adianta nada. Eles não têm empatia, não adianta você ser empático com uma pessoa que não tem empatia. Não adianta você argumentar com uma pessoa que tem viés de confirmação, dissonância cognitiva, é fechado a tudo que é diferente do que eles pensam. Não adianta. Então afasta-se, deixa que eles se autodestroem, enfim, e depois resgata, ok? Em termos terapêuticos, tem como fazer terapia, sim, tem jeito. A questão é esse comportamento hipercompensado, agressivo, né, de lutar contra esses sentimentos negativos que eles sentem, né, que eles têm, essas feridas. É muito difícil você trabalhar com uma pessoa assim, porque eles geralmente projetam, né? Eles não trabalham internamente, eles projetam. Então a culpa é dos outros, os outros que fazem eles se sentirem daquele jeito. Então é muito complicado. Mas tem como trabalhar, né? A não ser que de repente um sofrimento extremo, uma doença, uma coisa que abale muito a pessoa, provoque um sofrimento muito grande, pode aquebrantar e abrir uma porta de esperança para um tratamento e para uma evolução, um crescimento. Fora isso, eu não vejo possibilidade. O próprio comportamento, a própria resposta aos esquemas, o comportamento, ele acaba fechando, blindando a pessoa e não permitindo que ela cresça e evolua. Ok? Então, está dado um recado aqui em termos de terapia do esquema, minha visão do perfil
desse pessoal, do Bolsonaro e esses bolsonaristas, tá? Eu já fiz, acho que fiz do Trump também, eu já fiz um perfil, um filme, um vídeo do Donald Trump, que aí sim, que ele é bem narcisista, já descambou para um transtorno de personalidade, mas o Bolsonaro não, ele é só sem noção, caracterológico, né? Muito vulnerável, muito inseguro e tem uma resposta agressiva a essa insegurança, essa vulnerabilidade, esse desamor, essa rejeição que ele sente desde sempre. Ele e o pessoal, a turma dele. Então eles reagem dessa forma para se defender, ok? É um comportamento caracterológico quase lá, quase um sociopata, mas não chega a ser não, ok? Então, dado o recado para vocês, se gostaram do vídeo, deem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Um abraço.